Não é tão simples falar de família, não é tão simples ser família. Até o Ministério da Família tem trabalhado uma temática interessante, uma temática que abre os olhos da gente, os nossos olhos, para uma realidade que nem sempre é tão clara. Mosaico de família, tentando mostrar que as famílias, elas podem ter diversos formatos. As famílias, elas não são exclusivamente pais e filhos. Às vezes as famílias são apenas marido e mulher. Às vezes as famílias são apenas mãe e filhos. Às vezes as famílias são apenas filhos. Mas família tem propósito, e é o propósito que faz da família uma família. Propósito é uma palavra especial, e é uma palavra que está assim, na crista da onda. As pessoas querem saber qual é o seu propósito, e a busca do seu propósito tem feito muita gente investir recursos, tempo, estudo, dedicação, para encontrar o seu propósito. Por que eu estou vivo? Alguns podem perguntar-se, buscando o sentido da sua existência. Minha vida é importante? Minha família é importante? São perguntas, são questionamentos que tomam conta das nossas mentes, dos nossos corações. O que eu acho e o que eu tenho visto como grande dificultador é que, na busca dessas respostas, muita gente tem entrado por um caminho que não tem respostas. Como assim? Por exemplo, a gente vai perguntar a uma lâmpada qual é o propósito dela? Faz sentido? A quem você vai perguntar qual é o propósito da lâmpada? A quem a inventou. Ele que planejou, ele que buscou os recursos, ele que entendeu a necessidade, ele que juntou os pedacinhos, os elementos, e pode nos dar o sentido, o propósito da lâmpada. A gente vai perguntar a um telefone qual é o sentido do telefone, por que ele existe, para que ele serve, qual a sua importância? De jeito nenhum. Seria importante perguntarmos a quem inventou o telefone. Ele tinha um propósito para aquilo que ele criou. Ele tinha uma intenção para aquilo que ele criou. É um raciocínio que nos traz um escritor, hoje, de um best-seller, Uma Vida com Propósitos, Rick Warren. E ele mostra com esse argumento que perguntar a si mesmo qual é o seu propósito pode ser um caminho equivocado, um caminho errado. E a gente pergunta a quem, portanto? A gente pergunta a quem qual é o nosso propósito. Abra sua Bíblia, Provérbios capítulo 19, verso 21. Provérbios capítulo 19, verso 21. Provérbios 19, verso 21 traz a proposta de um dos homens mais sábios que já caminhou aqui
na face da terra, talvez o mais sábio, porque chegou a conclusões que podem nos dar verdadeiras lições. E lá em Provérbios 19, verso 21, traz o seguinte recado: muitos propósitos há no coração do homem, mas o desígnio do Senhor, ou como diria a versão NVI, Nova Versão Internacional, o propósito do Senhor é quem permanece. Ok? Nossas mentes buscam, nossas mentes procuram propósitos, nossas mentes procuram desígnios, mas o que verdadeiramente prevalece é o desígnio daquele que nos inventou, que nos criou. Ele sabe porque estamos aqui, Ele sabe quem somos, Ele sabe por que somos. E como a gente viu no testemunho da Evelyn, existem momentos em que, de fato, o propósito de Deus não fica muito claro. A gente às vezes não consegue enxergar o propósito de Deus. Às vezes a gente não consegue ver além do nosso próprio nariz, porque estamos olhando para ele, ou às vezes para o umbigo, buscando o propósito. Veja o que aconteceu, por exemplo, com uma família extremamente desestruturada no Velho Testamento. Vocês conhecem Jacó, 12 filhos, 2 esposas, uma família cheia de problemas, ciúmes, invejas, falta de cuidado com as palavras, falta de propósito na vida, fez com que os irmãos de José aprontassem, organizassem uma armadilha, colocassem-no num buraco, mentissem a seu pai e vendessem José para o Egito como um escravo. Agora José era uma família de um só. José era uma família de um só. E lá estava ele, sem saber por que estava ali, sem conhecer quais eram os propósitos de Deus, sem entender nada, jovem ainda, enfrentando todos os desafios de ser um fiel servo de Deus. Independente disso, não questionou, viveu sua vida de forma fiel, viveu sua vida de forma plena, construiu o seu nome lá dentro do cárcere, construiu o seu nome a ponto de ser alçado a primeiro-ministro da nação que dominava o mundo, abaixo apenas do grande rei, o faraó do Egito. Nessa condição, enfrentou no Egito e em Canaã uma terrível fome. E a sua família de sangue, foi tentar resolver o problema lá no Egito. Encontraram-se com ele, não o reconheceram. A história foi e contou vários detalhes, vocês conhecem, vocês que já leram o livro de Gênesis sabem. Os irmãos voltaram para casa, fome chegou de novo, eles voltaram para o Egito. E agora sim, José não resistiu em revelar-se aos seus irmãos. E eu quero que você leia comigo esse momento de revelação lá no livro de Gênesis, capítulo 50.
Gênesis capítulo 50. O verso 20. Gênesis capítulo 50, verso 20. Quando José se revela e ele tem a manifestação dos seus irmãos pedindo perdão pela culpa do que tinham causado a ele. Então, José, como um verdadeiro membro de uma família, por tanto tempo, família de um só, família de uma pessoa sozinha, no Egito, sozinho, mas uma família. Por tanto tempo, nessa condição, recebe seus irmãos de volta, e após receber deles um pedido de desculpas, no verso 20 diz: vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer, como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Família de um só tinha propósito. Família de um só tinha propósito. Tinha direção, tinha porquês, tinha razão. A questão, portanto, não é se nós encontramos essa razão. Conforme lemos em Provérbios, os planos do coração do homem são muitos, mas unicamente o que prevalece é o propósito do Senhor. Não busque, portanto, em si mesmo o propósito de sua vida. Eu quero ser feliz, eu quero ter sucesso. Isso não é propósito. Eu quero ser mais, eu quero ser melhor. Isso não é propósito. Propósito é aquilo para que Deus te designou. Propósitos são os planos de Deus para você. Nós conhecemos mais uma história, e essa história também é de família. Vocês sabem, Israel desonrou a Deus, pecou, se afastou de Deus, e por consequência, para resolver esse afastamento, Deus tirou Israel de casa e levou para a Babilônia. Lá em Babilônia, uma família diferente, uma família de tio e sobrinha, foram fiéis e permaneceram no propósito. Você sabe, Mordecai e Esther. E ali estavam eles, em terra estranha, família de dois, tio e sobrinha, família de dois. As circunstâncias levaram Esther ao trono como a esposa do rei, e por conta das circunstâncias novamente, Israel estava ameaçado de extinção. A rainha era israelita, a rainha era judia, era hebreia. E aquilo era a oportunidade dos propósitos de Deus. Aquela era a oportunidade dos propósitos de Deus acontecerem na vida daquela família, que com o desterro, a saída, a expulsão de sua cidade, com a extinção dos pais de Esther, com as dificuldades e os desafios de viver em terra estranha, talvez em vários momentos aquela família de
tio e sobrinha tivesse pensado: qual é o meu propósito, por que eu estou aqui? Propósito não é ser feliz, propósito não é ser rico, propósito não é ser autossuficiente, propósito é atender aos desígnios de Deus. E lá em Esther, vamos lá, o livro de Esther, capítulo 4. Esther, capítulo 4, são palavras que vocês conhecem. Capítulo 4, versos 13 e 14. Então lhe disse Mordecai, no desafio de enfrentar o decreto de morte a todos os hebreus. Mordecai comparece à corte onde Esther estava e lhe dá o recado. Verso 13, Esther capítulo 4, verso 13. Então lhes disse Mordecai que respondessem a Esther: não imagines que por estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus, porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para conjuntura como esta é que foste elevada a rainha. Era o propósito. O propósito não era ser rainha, não era esse o propósito de Deus para a vida de Esther. O propósito não era governar sobre toda a Babilônia, sobre toda a Síria. O propósito era salvar, o propósito era livrar aquela família, sobrinhos, tio e sobrinha. Aquela família tinha um propósito. Independente de passar pelas dificuldades, independente de passar pelo sofrimento, independente de passar pelos desafios, a família tinha propósito. E os propósitos se revelaram nos momentos mais difíceis. Os propósitos se revelaram nos momentos mais desafiadores. Percebam que a fome levou o propósito a se revelar. Percebam que o decreto de morte levou o propósito a se revelar. Não pense que você e sua família tenha ela o formato que seja. Não pense que você e sua família não têm propósito. Os planos são muitos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. O que prevalece é o propósito do Senhor. Último exemplo de família. 1 Reis, capítulo 17, verso 9. 1 Reis, capítulo 17, verso 9. Recentemente, o presidente da missão Sergipe esteve conosco e falou sobre essa família. Eu não vou me alongar muito sobre a história dela, porque vocês já sabem, vocês já conhecem. E a própria história já diz, já dá o recado que precisamos. 1 Reis capítulo 17, verso 9. Elias recebe de Deus um recado. Diz o verso 8 para a gente entender. Então lhe veio a palavra do Senhor a Elias, dizendo: dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Uma mulher viúva que tinha um filho, e vocês sabem a história. Não tinham nada para comer, não tinham nada para se alimentar. O restinho que tinham, iriam preparar
para comer e esperar a morte. Mas Deus deu um propósito àquela família, viúva e filho. Deus deu um sentido àquela família, viúva e filho. Sim, nós já vimos a história de uma família completamente desajustada pelos ciúmes, pelas trapaças, pelos enganos, pelos desafios de conviver irmãos de mães diferentes. Deus deu um propósito àquela família, Deus deu um propósito especialmente a um daqueles filhos. A gente viu, Deus deu um propósito a uma família de tio e sobrinha, desgarrados, desterrados, sozinhos, com enormes desafios. Ester sem pai e mãe, apenas o tio a prover-lhe. Mas aquela família tinha um propósito. Aqui está a viúva de Sarepta, sem esposo e tendo um filho para dar conta, vivendo no tempo de seca, no tempo de extinção de toda a comida. Estava com a despensa vazia, mas Deus deu um propósito àquela família: sustentar o servo do Senhor, cuidar, receber o servo do Senhor. Famílias têm propósito. Famílias têm propósito. E você quer saber qual é o propósito da sua família? Não pergunte à sua família qual é o propósito dela. Pergunte a quem criou a família. Pergunte a quem deu a família para você. Muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. É uma mensagem que nós precisamos aprender. É uma mensagem que nós temos que absorver. Diferente de um mundo onde os livros de autoajuda ficam tentando nos ensinar, olhe para dentro de si e veja o poder que você tem. Não há propósito em você mesmo. O seu propósito é para fora. O seu propósito é o que Deus te designa. O seu propósito é o que Deus te dá. O propósito da sua família é o que Deus te dá. A gente vai cantar juntos uma música. E essa música também fala do propósito de uma família completamente esquecida ou desacreditada das lideranças religiosas em Jerusalém. Um homem que era execrado por todos, porque servia a Roma, e colhendo impostos para Roma, agora tinha estabelecido um propósito diferente para si. Ele era o homem talvez mais rico da cidade, e Deus chega à sua vida através de Jesus Cristo, entra na sua casa. E após alguns minutos de conversa, algumas horas de conversa talvez, esse despropositado homem levanta-se e diz: eu vou devolver tudo, eu vou restituir quadruplicadamente. E em resposta Jesus lhe diz: hoje houve salvação nessa casa. Passou a ter propósito também. Aqui estão aqueles que vieram nessa noite dizer que suas famílias são tuas. Vieram dizer: Senhor,
que querem superar as dificuldades, não para que os seus propósitos individuais sejam atendidos, mas para dizer que o coração do homem tem muitos planos, mas o que realmente vai resolver é o propósito do Senhor. E esse será uma verdade em nossas vidas. Nós temos corações enlutados, nós temos corações entristecidos, temos corações alegres também, Pai. E todos esses corações aqui presentes, também todos os corações que nos acompanham agora pelas redes sociais, entregamos todos esses em Tuas mãos. De uma forma especial também, Senhor, colocamos em Tuas mãos o garoto Emanuel. Tu conheces a sua vida, Tu conheces os seus desafios, Tu conheces também o pai que trouxe o seu nome para esta casa de oração nesta noite. Colocamos em Tuas mãos o Emanuel e seu pai, Pai. Colocamos em Tuas mãos a sua mãe. Colocamos em Tuas mãos a sua família. Também colocamos em Tuas mãos, Senhor, as nossas famílias. Faz um milagre, não apenas em nós, mas em todos os nossos queridos. E faz-nos cumprir, Senhor, o Teu propósito. Habita em nossos lares, habita em nossos corações, se conosco. Em nome de Jesus. Amém.